Olá pessoal, eu sou José Mário da SRD Soluções em Gestão Organizacional e estou aqui para gravar mais um vídeo da série O que eu vi por aí em liderança. É uma série de vídeos que nós desenvolvemos na SRD, compartilhando um pouco de nossas experiências ao longo de quase 10 anos de coaching com os nossos coaches, com os nossos gestores ao longo do processo. E nesses anos todos eu sintetizei, não querendo esgotar o assunto, em 5 competências essenciais. Já falei isso nos vídeos anteriores, e nos vídeos anteriores também eu explorei um pouco mais, um sobre foco e um sobre gestão do tempo. Nesse vídeo de agora nós vamos explorar um pouco mais, eu vou explorar para você um pouco mais sobre equilíbrio emocional, uma das competências básicas do processo de liderança. E nos vídeos posteriores terão um vídeo sobre análise de problemas e tomada de decisão, e por fim sobre relacionamento interpessoal. Falando especificamente sobre equilíbrio emocional, a primeira coisa é que ele depende muito do foco, que é a primeira competência que eu trabalhei, porque quando você tem muita clareza do que quer e se prepara para lidar com esse propósito que você define, por mais que você venha passar por turbulências, a sua capacidade de manter o foco e de ter uma tranquilidade diante dos problemas, ou pelo menos uma frieza, ela tem que ser maior, porque você tem certeza do que vai acontecer ou do que você quer. Isso aumenta seu equilíbrio emocional. E isso, obviamente, também tem muito a ver com gestão do tempo, já que são temas interligados, principalmente quando você sabe estabelecer prioridades adequadamente, você foge do urgente e importante ao mesmo tempo, como foi falado no vídeo anterior, e dá um pouco mais de tranquilidade para que você se planeje e organize melhor suas ações. Mas 3 pontos eu gostaria de explorar sobre a questão do equilíbrio emocional como os mais relevantes aqui no nosso vídeo de hoje. Primeiro, autoconhecimento. Eu, quando tenho meus problemas, meu estresse, minha agonia, eu preciso entender o que é que me leva a agir dessa maneira. Isso é muito relevante nesse processo. Então, se você é um empresário que sei lá, fica muito estressado com questões de vendas, de trabalho, da sua equipe, você precisa entender o porquê daquilo, se perguntar, ou através de um trabalho de coaching, entender exatamente o que é que te leva e o porquê de você agir dessa maneira. Porque se você atua só sobre o sintoma, né, que é o nervosismo, a agonia, o estresse, você provavelmente vai ter sua produtividade e seu foco no trabalho reduzido. Porque você vai ter um paliativo, vai melhorar um pouco ali, mas se você não ataca a causa diretamente, você tem dificuldade. E você só conhece a causa quando você faz um processo um pouco mais profundo de autoconhecimento. Por exemplo, tem pessoas que se estressam muito pelo valor segurança. Ela tem muito medo da insegurança, do risco. Então, vê um momento como crise por esse que nós estamos passando, né, e o empresário quase sempre está numa situação de crise, de desafio. Então, se ele tem um valor de segurança muito forte, ele corre um sério risco de, sempre que tiver algo um pouco fora do seu controle, ele fica nervoso, estressado, e isso afeta a sua capacidade de negociar, de pensar estrategicamente e tomar decisões adequadas. Então, se por outro lado o empresário que é muito ansioso, quer tudo para ontem, tudo para agora, não quer dizer que isso é uma coisa ruim ou não, mas uma dose exagerada pode gerar um grau de ansiedade e leva as pessoas a adoecerem. Então, entender os meus motivos, o que me leva a me estressar, ou por que me estressei com determinado fato, ou me permitir estressar com determinado fato, vai me ajudar a atacar na causa e não ficar atuando sobre o sintoma. Como eu já falei, a clareza de propósito vai me dar segurança para poder lidar com os momentos difíceis. Tem uma frase que eu acho muito relevante, não estou lembrado aqui de quem foi o pensador, que diz o seguinte: as pessoas não estão interessadas nas tempestades que você se encontrou ao longo do processo. Elas estão interessadas se você levou o navio, se o navio chegou no porto. Então, quando você sabe qual é o seu porto, você tem muito clareza do seu propósito, facilita muito para que você lide com as tempestades. E sabendo que aquela turbulência, aquela tempestade que você está passando naquele momento, é uma fase, uma etapa do processo de você conseguir chegar ao seu grande objetivo. Então, por exemplo, a gente pega um empresário num momento desse, na qual o crédito está muito caro, inadimplência alta, o mercado está muito brigado. O que é que acontece na maioria das vezes?
desanima às vezes você levantar de manhã para trabalhar, porque você vai lá, às vezes com dinheiro curto, atrasando uma outra duplicata, se sente às vezes ameaçado o seu negócio, mas se você tem claro o que você quer e que você está construindo, fez um bom planejamento e que tem um propósito muito bem definido, você aumenta o entusiasmo para que você consiga ultrapassar esse processo e também pensar, buscar alternativas e meios, porque você sabe o que você quer. Quando você não sabe o que quer e está ali meio que como um aventureiro, aí sim corre o risco de querer desistir diante da tempestade. E tenha certeza, você como empresário, você vai passar por muitos problemas durante sua época, sua vida de empresário. Você vai passar por algumas crises, porque ser empresário, eu sei muito bem o que é isso, é extremamente doloroso no nosso país. Então, e em qualquer país, mas principalmente no Brasil, pelas características que nós sabemos relacionadas à carga tributária, a questões trabalhistas, a questões relacionadas à concorrência desleal, sonegação, etc. Então, você tem que ter um sentimento muito claro. Qual é a alma? O porquê que você está fazendo isso e o porquê que sua equipe está fazendo aquilo ali. Por que todo dia de manhã se levanta para trabalhar? E aí eu volto, que tem muito a ver com a questão do foco, que já foi tratado em outro vídeo nosso. E por fim, a esperança. Aqui cabe um ponto muito interessante, porque quando o senso comum fala de esperança, da teoria da esperança, fala assim, eu tenho esperança que dias melhores virão. Na verdade, quando a gente fala na teoria da esperança, não está vinculado aqui especificamente com eu esperar a coisa melhorar. Mas a questão é a seguinte, quais são as alternativas que eu tenho para lidar com esse problema? Então, a crise está muito grave, está tudo muito difícil. Eu preciso me discutir ou com outros consultores, ou com coaches, ou com amigos, ou com outros empresários, diante desse cenário, o que eu posso fazer? E listar mesmo, a série mesmo, até com um mapa mental como esse que eu estou usando aqui agora, uma série de alternativas. Quanto mais alternativas você tiver para o seu negócio, seja para aumentar vendas, seja para reduzir custos, ou os dois conjuntamente, quanto mais soluções você buscar, maior é a esperança que vai dar certo. Não a esperança no sentido de esperar, mas no sentido de ter o sentimento positivo de que vai ser capaz de poder sair da situação difícil que se encontra. Então, liste todas as possibilidades, veja o que seus concorrentes estão fazendo, pesquisa na internet o que outras empresas similares à sua em outras cidades estão fazendo e comece a listar com seu sócio, com seus amigos, com o consultor, quais alternativas eu tenho para tirar o meu negócio dessa situação, ou até mesmo de expandir minha empresa, tá? Fazê-la crescer olhando a coisa do lado positivo. Quais novas possibilidades eu tenho para frente? Então, quanto mais alternativas, maior a minha esperança. E quanto mais esperança, mais equilíbrio emocional eu tendo. Eu costumo falar, para finalizar aí sobre a questão da esperança, é que muitos empresários, os empresários às vezes chegam para mim e falam assim, Zé Mário, aí eu só tenho essa saída. Quando o cara fala essa saída, só tenho essa saída, primeiro que ele não, talvez, tenha buscado ajuda para pensar em outras, mas ele passa a ter um sentimento de impotência muito grande, o que aumenta seu estresse. Eu não tenho outra saída a não ser vender para essa pessoa, para essa empresa ou esse tipo de segmento. Não, tem sim. Nosso papel é fazer a pessoa enxergar que tem outras possibilidades, às vezes um pouco mais difíceis, outras mais acessíveis, mas enchê-lo de esperança, ou melhor, de alternativas, de caminhos para poder ele conseguir sair daquela situação na qual se encontra. Então, para sintetizar, para que o equilíbrio emocional seja algo, eu desenvolver minha competência de equilíbrio emocional e me tornar um líder ainda melhor, é essencial eu buscar me conhecer, entender quais são meus desafios pessoais, o que eu tenho de muito bom, quais são as minhas grandes competências, para que eu lide com os momentos que eu vou encontrar, e quais são os pontos de problema que eu tenho, para que eu possa atacar na causa, não na consequência. E tudo isso tem que estar muito vinculado a uma clareza de propósitos, a um sentimento muito forte do que eu quero, para que eu possa pensar em soluções, em alternativas e aumentar a minha esperança. Espero ter contribuído com você de alguma maneira. Quiser saber um pouco mais sobre a gente, acesse o www.srd, S de solução, R de resultado, D de desempenho, consultoria.com.br e também estamos no Facebook SRD Consultoria e no Instagram. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.